Oiê, bem-vindos aos Bastidores do Poder, nesse pós-segundo turno das eleições municipais, onde ficou mais claro do que nunca que é o Centrão quem dita as regras do nosso país. São eles que moldam o cenário e decidem quem vai sentar na cadeira do poder. Partidos de centro, ou que tenham coligações, ou que simplesmente tiveram o apoio deles, é que levaram a melhor nessas eleições municipais. E a gente vai combinar aqui que eles possuem uma habilidade de camaleão, né? Eles se consagram mais uma vez como os verdadeiros vitoriosos do processo eleitoral. Não porque eles têm uma ideologia ou defendem um compromisso com a população, mas sim porque eles sabem muito bem como navegar nas águas do poder. Sempre sem posicionamento, mas aonde a maré favorece. É um movimento calculado, uma estratégia bem ensaiada. O Centrão, ele coloca na figura moderada, mas a verdade é que ele está longe de ser neutro. É mestre em se alinhar a quem for necessário para garantir que o próprio espaço continue assegurado. Isso significa que, no fim das contas, ele só se compromete com o próprio jogo de poder, com a permanência em um lugar onde está confortável e seguro. E assim, ele mantém o sistema em perfeito funcionamento. Um sistema onde as mudanças parecem impossíveis e o povo cada vez mais fica desiludido, apenas observando de longe as frustrações e a desconfiança que vai adquirindo. No final, o centro comanda tudo porque ele entendeu qual é a situação do jogo. Os partidos de centro, eles fazem um movimento muito bem calculado, uma estratégia bem ensaiada. E, na verdade, está fazendo com que outros partidos entendam e queiram o apoio do centro. O que é ruim, porque eles vão sempre dever alguma coisa. E aí o jogo da política não se torna algo justo, e sim quem deve para quem, e o centro continua comandando todo o jogo político. E aí a democracia fica a Deus dará. Ou seja, o Centrão, ele se coloca como uma figura moderada na história. Ele não vai nem para lá e nem para cá. Ele se mantém, na verdade, de certa forma e aparentemente neutro. Mas, na verdade, ele faz isso para assegurar o próprio espaço, para que ele continue ali, né, sem se comprometer no jogo, mas com a permanência em um lugar confortável e seguro. Assim, o que ele faz? Ele mantém o sistema em perfeito funcionamento. Um sistema onde as mudanças, elas parecem impossíveis. E o povo, nós, estamos cada vez mais desiludidos. A gente fica observando de longe, frustrados e desconfiados, porque nada muda. É um cenário que reflete nas abstenções que estiveram nesse segundo turno. Votos brancos e nulos cresceram como uma resposta clara do público. Estamos desinteressados e decepcionados com as opções das urnas. E não é para menos. Ano após ano, somos convidados a assistir a esse grande espetáculo eleitoral, onde o prêmio não vai ser para quem promete transformação verdadeira, mas sim para o menos pior. E quem realmente perde? O próprio povo, que se vê refém de uma política que só recicla velhos rostos e ideias desgastadas. A gente está preso em um ciclo onde quem ousa desafiar o sistema dificilmente avança, porque a política, ela se tornou um clube restrito. E para entrar nesse clube é preciso seguir as regras do Centrão, aceitar a dança que já está ensaiada e evitar ao máximo mexer na ordem que está estabelecida. Figuras que poderiam realmente fazer a diferença? Essas quase nunca passam da porta de entrada. O sistema está desenhado para deixar de fora quem ameaça mudar o sistema e está pronto para receber de braços abertos quem topa ser mais uma peça do tabuleiro, ou seja, jogar o joguinho que ele já tem todo montado. Enquanto o Centrão seguir como maestro desse espetáculo, as eleições continuarão a ser um festival do menos pior. E nós continuaremos ouvindo discursos de renovação, promessas de transformação, mas vendo as mesmas jogadas de bastidor, mantendo tudo naquele lugar. E o futuro parece sempre uma repetição do passado. Entenda que partidos são feitos de pessoas e que pessoas vão estudar a estratégia mais coerente de acordo com o partido que melhor as representa. Mas elas vão ter que seguir aquela linha ideológica do partido que elas estão. É importante escolher, sim, a pessoa, é muito importante. Mas tão importante quanto isso é saber em qual partido ela está. Isso vai ditar a forma que ela vai se comportar. Se é partido de direita, esse será o direcionamento. Se é partido de esquerda, esse será o direcionamento. Se é partido de centro, o direcionamento vai depender das alianças que forem feitas no decorrer de todos os processos eleitorais e de todo o sistema político. Para mim,
Os mais perigosos são aqueles que se mantêm indo para o lado que melhor os favorece. E como eu disse, as eleições municipais deixaram isso muito claro. A falta de conhecimento e de entendimento político fez com que, mais uma vez, a gente entendesse que o partido de centro, o Centrão, se consolidou na maioria dos municípios. Quer dizer que quem está organizando todo o jogo, a gente já sabe. Infelizmente, nós temos felizmente, nós temos uma polarização no nosso país. Direita, esquerda. Mas quem está comandando o jogo a gente não está vendo. E é o centro. Então presta atenção nos partidos e nos políticos de centro para ver como eles vão montar as próximas jogadas que o restante vai se adaptar, ou jogando e contra-atacando, ou concordando e seguindo o plano para se manter no poder. Enquanto nós, povo, não pararmos e não analisarmos exatamente que a política deixou de ser algo em benefício das pessoas e se tornou um grande jogo de poder, nós continuaremos sendo os prejudicados. Precisamos entender as estratégias e as linhas ideológicas, sim, porque essas vão definir as linhas de atuação de cada partido, que são feitos de pessoas, e essas pessoas têm os seus pensamentos e seus direcionamentos, então fique atento. Na política não é sempre 1 mais 1 que dá 2. É importante olhar as entrelinhas e entender que nem sempre o cálculo é exato e certeiro. Agora, se tu tá cansado de assistir de fora e quer entender o que acontece por trás das cortinas, fica por aqui. Esse é o canal dos Bastidores do Poder, onde a verdade sobre o jogo político é exposta. Se inscreva, não perca nenhuma atualização. Aqui a gente revela o que eles preferem manter escondido. No fim das contas, a gente percebe que a vontade do povo é o que menos interessa. O que interessa realmente para os velhos políticos na velha política é se juntar com aqueles que têm maior chance de se manter no poder. Jogar o jogo em silêncio, sem bater, sem contra-atacar ao sistema. Porque aí sim se mantém o equilíbrio. E ai de quem quiçá querer julgar o sistema. Então, mais uma vez ficou provado que quem se alia ao Centrão se mantém, porque o povo não quer quem tenha posicionamento. Vocês precisam entender que a grande questão que nós enfrentamos hoje politicamente é porque as pessoas não entendem de política e aí questionam quem se manifesta A ou se manifesta B. Entendam, o maior perigo está em quem não se manifesta. Esse sim vai ser o camaleão da história. Vai jogar para todos os lados para se manter ali no poder. E é o que a gente presenciou nas eleições municipais de 2024. A gente se vê em breve. Até mais!